Bom, Dirceu, ontem a CBF acabou anulando os jogos do Rio Grande do Sul até o dia 27. Como é que você vê a anulação das partidas nesse momento, né, bem complicado que vem vivendo o Estado? Momento realmente muito delicado, onde muita coisa influenciando ao nosso redor aí, né, e que no qual inevitavelmente a gente não acaba absorvendo. Mas eu concordo, cara. Eu concordo porque confesso até como atleta dizendo, não sei se teria ambiente até emocional, digo, individual como coletivo para vir atuar, né, para vir jogar, dada a relevância e a importância de uma competição. Acho que teria que dar totalmente o foco ali para aquilo naquele momento. E hoje nós temos coisas que, a meu ver, representam, significam muito mais do que um jogo de 90 minutos, né? Que é o lado humano, o lado da empatia, o lado de você olhar para o lado das cidades vizinhas e ver que está tudo embaixo d'água. Então, realmente é um assunto muito delicado, muito complicado, mas o qual eu concordo com essa medida tomada pela CBF. Tu conheces pessoas que foram afetadas por conta das enchentes e o que você pode fazer também no teu apoio e de ajuda também? Graças a Deus, diretamente a mim, aqui em Caxias, com a minha família direta, não, né? Mas eu tenho familiares gaúchos aqui de São Leopoldo, os quais tiveram que evacuar, sair de suas casas para se proteger, e tudo muito rápido, de uma maneira na qual todos nós estamos vendo aí, uma coisa de certa forma surpreendente, eu diria, porque em questão de 2, 3 horas, o volume de água tamanho que a água cobre a porta de entrada das suas casas. Então é uma coisa assim difícil de compreender, porém é a realidade na qual nós nos encontramos hoje, né? Mas graças a Deus saíram bem, todos seguros. E essa ajuda a gente faz o que a gente pode, né? Diante de todas essas limitações, a gente, juntamente com o clube aqui, desde o princípio, nós temos feito muito dentro das nossas limitações, volto a repetir, o clube abriu as portas aqui para arrecadar donativos, nós do Departamento de Futebol nos unimos ali para que, na nossa maneira, a gente conseguisse ajudar de alguma forma. Estivemos presentes em alguns pontos até para pôr a mão na massa mesmo, né? Para ajudar no serviço mais braçal, porque é o que de fato faz a diferença nesse momento e é o que nós podemos fazer. Vontade eu teria mesmo é de descer a serra e ajudar nessas cidades mais debilitadas. Porém, a gente não pode deixar me tornar, às vezes, de querer ajudar, me tornar mais uma vítima, né? Então tem que ter cada um no seu quadrado ali, saber o que está fazendo com muita responsabilidade e cabe a nós seguir ajudando dessa forma como a gente tem feito juntamente com o clube. Volto a repetir, que abriu as portas para todos nós, que está 100% solícito em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, e é louvável isso, porque com certeza esses atos, seja ele de maior magnitude ou da pequena, é o que faz a diferença nesse momento. Você recentemente, né, teve uma situação de vida no jogo contra o Brasil de Pelotas, que saiu, ficou afastado dos gramados, e tudo isso, né, passou por tudo isso, e agora recente, né, esteve na Cruz Vermelha lá, ajudando com doações. A gente viu a tua mobilização em ajudar, em ser um dos líderes do Caxias, né? Como é que é para ti viver esses momentos, né, Dirceu, de poder estar ajudando agora nesse momento bem difícil, de ver o que as famílias estão passando, o que está acontecendo aqui no estado, sendo que recente também você teve uma coisa pessoal contigo que aconteceu, e como é, assim, para a tua cabeça tudo isso que está passando? Cara, é fazer o máximo. Óbvio que bem respaldado, bem orientado, volto a repetir. Nós estamos sempre respaldados pelo clube. O clube tem nos orientado a maneira certa de agir, como agir, onde agir, principalmente em relação aos lugares onde tem a maior carência, né? Seja para uma compra ou seja para esse serviço braçal. Mas é momento de vida, né, cara? Momento de você olha para o lado, você vê pessoas passando por situações inimagináveis, volto a repetir, que eu mesmo confesso não conseguiria imaginar ver isso daí. Uma cidade na qual eu conheço, a qual eu vinha pela minha infância de uma vez por ano, no mínimo, que é São Leopoldo, ver hoje, olhar imagens totalmente embaixo d'água, totalmente submersas. Casa onde eu frequentava, a casa dos meus avós, totalmente embaixo d'água. Querendo ou não, tem alguma ligação afetiva, né? Uma ligação que é muito maior do que qualquer coisa momentânea. Então, isso daí traz com que a gente venha fazer o máximo e mesmo assim ver que é muito pouco, né? Afinal, mesmo a gente tentando fazer o máximo de doações de uma compra, ou até mesmo estando em loco ajudar de alguma forma, a gente vê que é muito pouco, porque as pessoas precisam de muito mais. Então, toda ajuda, volto a repetir, ela é muito bem-vinda, ela é importantíssima. Às vezes a pessoa fala, mas é pouco, mas juntando os nossos poucos, a gente poderia fazer muito para as pessoas mais próximas, que hoje estão num momento muito difícil e de vida, de se deparar, de flertar com a morte, assim como eu tive tempo atrás. Então acaba
mudando algumas coisas, que prioridades passam a ser outras, e sem dúvida alguma hoje para mim é olhar para o lado e ver que tem gente precisando para viver o básico, que graças a Deus para nós não falta. Então a gente poder ajudar, isso é gratificante, porém é muito triste também ver essa situação, mas é a que nós temos. E o ser humano nesse momento ele se junta, né? Ele se torna mais forte. Você vê que tamanha é a comoção, a gente vê em cenário nacional até de ajuda, então isso daí é meio que do ser humano, isso daí é muito bonito de ver, e sabendo que é realmente extremamente necessário, dado que a gente encara, que a gente vê aqui hoje, infelizmente, no nosso estado. Dirceu, nesse momento só os clubes gaúchos não estão jogando, né? E há um debate nacional se deveriam parar as competições, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Entendo que muitos são os pontos que têm que ser pesados nesse momento, né? Dos quais até eu, como atleta, ainda desconheço alguns, porém eu sei que eles existem. Então, tomar uma decisão dessa, eu imagino que não seja muito fácil, porque imagino eu que as pessoas que lá estão no mais alto nível para tomar essa decisão têm que buscar alguma certa imparcialidade, obviamente, e um senso de justiça, para que acabe mantendo uma igualdade em relação à disputa da competição, falando do futebol, né? Que mesmo sendo de segundo plano, não tem que ser esquecido, não pode ser esquecido nesse momento. E eu acho que o melhor seria parar tudo, porque estando hoje vestindo a camisa do Caxias, sabendo que pararemos esse período, depois retornaremos num outro cenário, seja ele, pode ser benéfico ou não para nós, pode ser melhor ou não para nós, deixa de ser igual, né? E a partir do momento que não há essa desigualdade, que essa desigualdade fique muito distante, eu acho que já não é longe um pouco do objetivo principal. Então, se porventura fosse, a minha opinião fosse pesar, seria para parar dentro de um lado moral também, enfim, uma série de fatores que têm que ser ponderados, como eu já comentei, mas a minha opinião seria de parar. Se for para parar todos, e muito bem parado no Rio Grande do Sul, no primeiro passo, a minha opinião. Perde muito em situação a ritmo de jogo, comparado às outras equipes, por exemplo, o tempo que vai ficar parado o Caxias? Volto a repetir que isso aí, na minha opinião, tem que ser um pouquinho de segundo plano, porém não pode ser esquecido. Sem dúvida alguma, nós perderemos em relação às outras equipes, até em relação a nós mesmos hoje. O Caxias daqui 20 dias, daqui 30 dias, quando retornar a jogar, não vai ser o mesmo Caxias que parou, pela sequência de jogos, pela manutenção, por uma lapidação que era mais fácil, entre aspas, de ser feita mediante as circunstâncias, mediante o imediatismo do próximo jogo. Porém, é o cenário que nós temos. Nós somos profissionais que já nos deparamos com situações muito difíceis em outros momentos de nossas carreiras e com certeza estaremos preparados para isso. Mas hoje, sem dúvida alguma, a cabeça nossa de atleta ali, vou abrir até em relação ao vestiário, né? O trabalho do dia a dia do treino passa a ser pensado de fato mesmo quando a gente entra no gramado, porque antes o assunto, de uma maneira inevitável, é o que tem acontecido do portão para fora. E a gente sabe disso, né? Do que está acontecendo, mas Dirceu, até no último jogo, né, você voltou à titularidade do time, né, do Caxias, até um pouco disso, né, como é que está se sentindo depois de tudo que passou também, tempo que ficou parado, volta, tem a oportunidade de ser titular? Para mim é fruto do trabalho, né, acho que você chegar a questionar, a ponderar em relação à sequência de carreira, em relação à vida, e você pouco tempo depois tem a oportunidade de voltar a atuar num jogo fora de casa, onde a gente tinha um peso grande, eu acho que foi gratificante demais, para mim foi muito bom, mas parar para pensar assim, 2024 está sendo um ano atípico, né, totalmente diferente, onde, individualmente falando e no geral, porque se não tem aquela sequência, né, vem com um fato raro, que é a lesão que eu tive, posterior voltei, agora esse outro fato raro, que engloba, obviamente, outra proporção, pelo amor de Deus, não compare, mas está preparado para tudo, para ajudar quando tiver que ser ajudar, a entender que ser ajudado quando tiver que ser ajudado, e está, como eu falo sempre comigo, né, eu posso ser pego de surpresa, mas nunca despreparado. Então essa é a mentalidade que nós temos hoje, e assim nós faremos o melhor a cada dia. Tu utilizou há pouco a expressão, né, que chegou a flertar com a morte lá naquela situação atípica, né? Tu teve noção disso depois que saiu do hospital, depois que foi para recuperação, ou durante todo o período ali tu sabia de que corria risco, e como é que foi? Não sou um profundo conhecedor da ciência humana, mas também não sou completamente leigo, né? Quando tive a informação, quando ainda estava sozinho na emergência do hospital ali, de que havia sido perfurado o intestino, ali foi um susto muito grande, onde o médico veio, o plantonista ainda, não tinha nem conversado com o pessoal do clube, me passou essa situação, aí quando ele saiu e fechou a cortina ali, me veio um susto muito grande. Mas, no momento algum, a dúvida, o questionamento sobre a sequência, assim, sabe? Sempre na fé,
a convicção de que ia dar certo. Porém, como ser humanos que somos, emoções, ali será, né? Mas enfim. E aí chegou minha esposa, chegaram os médicos aqui do clube que deram um respaldo sensacional. Mas esse flertar com a morte é isso, é você saber que ela existe, obviamente que todos nós chegaremos, alcançaremos a morte, mas quando bate na tua porta, na reação de fato, tá, é uma coisa diferente, onde só Deus mesmo, só a fé para te manter firme e seguir.